Oi, gente! Vamos resolver as questões da semana 3 do PET 1 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Flaviane Gonçalves, e vamos ver as questões. Primeira questão. Por favor, faça a seguinte experiência. No papel, desenhe um círculo e marque seu centro, de acordo com a figura aí, né? Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Corte o barbante com a medida do raio do círculo, que é o passo 2. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo, passo 3. Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro, passo 4. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente sua medida em graus? Então, vamos ver. Primeiro círculo aí, o segundo círculo, passo 2, o terceiro círculo e o quarto círculo. Primeiro nós vamos pegar um barbante. Eu peguei um pedaço de barbante aqui. Primeiro nós vamos pegar um pedaço de barbante. Ó, e marcar do centro até a beiradinha aqui da circunferência. O meu deu mais ou menos isso aqui, ó. Deu esse pedacinho aqui. Deu isso, ó, do centro até aqui. Nós vamos ter que colocar esse barbante em alguma parte assim ao redor da circunferência e depois considerar o que nós vamos achar. Então aqui, ó, aqui é a medida do raio, né? Que é mais ou menos o tamanho que esse barbante tem aqui, ó. Então nós vamos colocar esse barbante na beiradinha aqui da circunferência, ó. E aqui não vai ficar totalmente arredondado, mas terminou mais ou menos aqui. Vou ter que tirar o barbante, senão fica fora. Então, essa região aqui foi a região do barbante. Foi exatamente esse tamanho aqui, ó, a medida do raio, que eu fiz com o barbante, ó, a medida do raio do barbante, e ocupando aqui arredondado, deu mais ou menos esse pedaço. Esse pedaço que é o que representa aí o radiano. Esse grau aqui, essa medida aqui, essa abertura que vai representar aqui. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Então, essa medida é igual a 1 radiano. E isso vale para qualquer circunferência. Se eu tiver uma circunferência maior, claro que tem que considerar que está certinho aqui, né? Se eu pegar a medida desse raio aqui e colocar aqui usando um barbante, o ângulo que eu vou ter, a abertura que eu vou ter do ângulo aqui vai ser a mesma. E se eu tivesse num círculo menorzinho, mesma situação. O raio é aqui, se eu cortar um barbante desse tamanho e colocar ele aqui, a abertura que nós vamos ter desse ângulo aqui é a mesma, tá? Vamos considerar aqui. Olha o que está pedindo. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente a sua medida em graus? A circunferência toda, que ó, a circunferência toda, ela vale 2π. É a unidade dela em radianos. 2π radianos, a circunferência toda. E em graus, nós temos que a circunferência toda é equivalente a 360 graus. Então, ou a gente fala 2π, ou a gente considera em graus 360. Se 2π é equivalente a 360, 1π só seria equivalente a 180 graus, que é o que a gente chama de meia volta, né? Se o ângulo começar aqui e parar aqui, ó, meia volta da circunferência aqui é o equivalente a π ou 180 graus. Então, vamos observar. Π é equivalente a 180 graus.
Só que o valor do π em radianos, ele vale 3,14, que a gente sempre quando tem uma conta, que a gente tem que substituir o valor do π, a gente considera o π valendo 3,14, um valor aproximado, porque π é 3,14, 15, 92, sei lá mais o que, né? Enfim. 3,14 é o equivalente a π, e isso é igual a 180 graus. Se eu quero 1 radiano, 3,14 é equivalente a 180. Se eu quero 1, eu tenho quantos graus? Só multiplicar cruzado aqui, porque foi uma regra de 3 simples. E multiplicando cruzado aqui, nós temos 3,14x, que é igual a 180 graus. X vai ser 180 graus dividido por 3,14. Que é um valor aproximado que a gente está usando, né? Então, o valor que vai dar aqui, o valor aproximado, vai ser aproximado ao símbolo, 57,3. A alternativa, que mais aproxima aí, letra A. Segunda questão. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular. Configure-a para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Depois, calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do gráfico da função cosseno que é estritamente decrescente neste trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande indica no eixo das abscissas o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. A pergunta para a questão: aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou? Esse campo da matemática abrange muita coisa e é muito interessante quando fala em teoria do caos, fractal. Só para ter uma noção do que seria, de acordo com o desenho que está aí, ó, começa assim, vem aqui, depois volta, vem aqui, vem, volta. Parece que está fechando, algo que vai fechar exatamente em algum lugar desse tipo aqui. Cada vez esse desenho vai ficando menor, sempre vai ficando menor. E vai estabilizar num ponto onde a seta estava marcando aí, né? Que vai ser esse valor que é o ponto que vai aparecer na calculadora. Essa questão não vai dar para a gente fazer a conta, né, manualmente, porque precisa da função cosseno aí na calculadora. E é extremamente importante colocar, conforme foi dito aí, no modo radianos, porque senão a configuração da calculadora vai estar em graus, vai estar em outra função, aí não dá. Tem que mudar a configuração da calculadora para radianos, aí sim. Então a gente vai escolher um valor qualquer. No exemplo que eu fiz, né, na calculadora que eu estava resolvendo antes, eu resolvi o cosseno de 50. Aí eu achei um valor ali na calculadora. Peguei o resultado, calculei o cosseno dele. Depois o resultado, calculei o cosseno dele. Para chegar no valor assim, que não vai mudar mais, né, para estabilizar conforme está falando na questão, eu tive que fazer essa transformação aqui na minha calculadora 51 vezes. Eu fui colocando cosseno de 50 igual. Pegava o resultado, colocava o cosseno do resultado 51 vezes para chegar no número que não mudou mais, né, mesmo fazendo outro cálculo. E esse número foi o que está representado aí na letra D. 0,73, 90, 85, 133. Depois de um tempo não mudou mais. Então esse número é considerado o número aí, o atrator da função cosseno, tá? Então, letra D. Terceira questão.
Quando um ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? Para poder resolver essa questão, a gente vai analisar cada opção que aparece aqui. Na letra A, está falando sobre o seno. Então, vamos considerar um grau aqui de 20 e o grau aqui passando para 80. Vou pegar um valor aproximado aqui, porque para fazer sem usar transferidor, sem usar nada, né, é mais complicado. Se aqui eu tenho 90 graus, ó, aqui 45, vamos por aproximação. Vamos considerar aqui um ângulo de 20 graus. E se aqui é 90, ó, 80, 45, 80 mais ou menos aqui. Só para ter uma noção. Claro que não está certinho, né? Só para ter uma ideia do que vai ser. Quando eu estou falando da função seno, eu tenho que considerar uma linha, vamos fazer até de vermelho aqui para evidenciar. Eu vou considerar uma linha como se fosse o eixo de Y aqui, ó. Aqui vai ser a função seno. Então, eu tenho a função seno, tanto num quanto o outro aqui. Então, todo o gráfico, todo o ângulo que eu estiver calculando, eu levo para essa linha. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular o seno de 20, a inclinação do ângulo 20 está aqui, ó. Então, o seno de 20 vai dar mais ou menos um valor aqui. E a gente considera que o raio, né, do ciclo trigonométrico é sempre 1. Ele vale uma unidade. Então, essa medida aqui vale uma unidade. Então, o ângulo de 20 aqui, levando para o seno, ó, deu um valor menor que 1, menor que meio, inclusive. E esse valor de 80, se eu aumentasse o ângulo de 20 aí para um ângulo de 80 graus, eu vou levar isso aqui para a linha do seno, ó, o valor vai dar aqui. Aqui era o primeiro, e isso aqui tudo é o segundo, ó. A questão da letra A. O seu seno é positivo e aumenta. Essa parte está verdadeira, ó. O seno é positivo, porque está na linha, né, como se fosse o Y, na parte positiva, ó. E ele aumenta. Só que aqui na letra A está falando que ele fica 4 vezes maior. O que não é uma verdade. Porque aqui, ó, 4 vezes maior ia dar até mais do que isso. Então, a letra A já não podemos considerar. A letra A é falsa. Vamos ver o que fala aqui na letra B. Nem precisa apagar porque ele está falando de seno ainda. O seu seno é positivo e aumenta, o que é verdade. Mas não fica 4 vezes maior, o que também é verdade. Né? Porque não vai, ele vai aumentar, vai continuar positivo e não vai ficar 4 vezes maior. Mas vamos analisar as outras partes aí. Bom, de seno, não está falando mais nada, vamos apagar. Agora o que vai falar é de cosseno. Então, vamos considerar o ângulo de 20 graus aqui e o ângulo de 20 graus aqui, ó. Temos aqui 20 graus e aqui temos 80 graus. O eixo do cosseno agora é como se fosse o eixo X. Todo ângulo eu levo para essa parte aqui. Opa, aqui não. Eu levo para essa, vamos passar aqui no meio, ó. Porque a gente já leva para a parte onde tem o eixo X. Eu já vou considerar aqui. Então, observa. O ângulo de 20 graus que nós temos aqui, ó. Se eu tiver que achar o cosseno dele, ele vai cair para essa linha aqui, ó. Então, isso aqui é mais ou menos o cosseno dele. O ângulo de 80, que ele tem uma abertura maior, se eu jogar para a linha do cosseno, que é como se fosse o eixo X, esse ângulo vai cair aqui, ó. Também está na parte positiva. Só que ele caiu num valor menor do que o ângulo de 20, olha aqui. Aqui tinha dado o ângulo de 20. O 80, que está mais ou menos aqui, no que leva para o cosseno, ó, ele parou antes. Então, o valor aqui diminui. Ó, na letra C, o seu cosseno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Essa opção está falsa, porque diminuiu. Na letra D, o seu cosseno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Pelo contrário, aqui nós vimos que ele diminuiu, né? Então, na letra D, é falsa também. E na letra E, a sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. O gráfico aqui da letra E, o ângulo de 20 graus está aqui, o ângulo de 80 graus está aqui.
A função tangente, ela é um gráfico que vai tangenciar essa circunferência. Ela fica uma linha aqui como se estivesse esbarrando na circunferência. Então, se eu tiver que levar o ângulo de 20 graus para ela, ó, a circunferência está aqui, o ângulo de 20 vai cair aqui mesmo. E o ângulo de 80, eu prolongo aqui até alcançar, vai cair aqui. Ficou na parte positiva, ó, porque está na parte de cima. Aumentou, ficou positivo, mas a gente não pode garantir que isso aqui vai ficar 4 vezes maior, o que não é. Então, a letra E também é falsa. A alternativa correta, que a gente já tinha visto antes, letra B. Questão 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem a intervalos regulares? Se vai repetir, né, intervalos regulares, começa num ponto, vai num ponto, volta, vai num ponto, volta, é o que a gente chama de periódica. Não poderia ser a letra A, porque na letra A está sugerindo uma função afim. Uma função afim é uma função do primeiro grau, então ela de todo jeito já vai ser constante, né? Os valores vão variando aí conforme a opção que tem para x. Na letra B é limitada, eu teria que começar num ponto, terminar no outro, não é o caso. Periódica, letra C. É o caso de senoide, né? Porque tem a função seno que vai, sobe no período aqui, vai, desce no período, sobe de novo no período, então ela vai dando a volta aí no ciclo, então ela é periódica, né? Tem sempre os períodos. E na letra D, real, o que também não é. Alternativa correta, letra C. Questão 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. No lado direito da tabela temos um exemplo. Qual é o período da função dada como exemplo? Então, se a gente observar no exemplo que foi dado aí, ó, f de x, que é igual a menos 4, que vai multiplicar seno de x mais 3 mais 1. Esse aqui é o exemplo que foi dado. Para a gente calcular o período, a fórmula que a gente usa para calcular o período aí vai ser 2π sobre o valor de uma constante k. Essa constante k é o valor que fica juntinho de x, é o que representa o valor, a quantidade de x aqui que nós temos. Então, nós vamos ter 2π sobre essa constante, que aqui no caso é 1, 2π sobre 1, nós temos que o período, então, vai ser igual a 2π, que é a letra D. Com isso, nós terminamos as questões aí da semana 3 do PET 1 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Qualquer dúvida, entre em contato, esclareçam, não fiquem com dificuldade, tudo a gente pode resolver pela matemática, tá? Um abraço, até mais, estudem bastante e se cuidem.